Ok, irmãos, vamos então iniciar a nossa aula de hoje, continuar a nossa disciplina, o aconselhamento e a igreja local, cuidando uns dos outros como corpo. Nós estamos seguindo a estrutura, como temos visto, né, a estrutura proposta nesse livro, Aconselhando uns aos outros, de Edward Welch. São 8 lições nesse livro e temos seguido a estrutura, embora em muitas dessas lições, em cada uma das lições, nós possamos ter algumas alterações, alguns acréscimos, né, uma reorganização. O importante é que estamos seguindo a estrutura desse livro. Vimos até aqui 5 lições, hoje é a 6ª lição. Hoje nós veremos Converse sobre Sofrimento. Essa é a nossa lição de hoje. Irmãos, a visão sobre o aconselhamento na igreja local, nós temos visto que a proposta dessa disciplina é que possamos perceber e refletir no aconselhamento na igreja local como estando intimamente conectado com o discipulado. Então, a nossa intenção aqui é fomentar uma cultura de ajuda, de cuidado mútuo, assim como nós vimos que o discipulado não é uma atividade, não é uma questão pontual na agenda de cada um, mais uma tarefa a ser realizada, mas uma cultura que é fomentada na igreja, onde seguimos ao Senhor Jesus Cristo e conduzimos outros a seguirem também a Ele. Então, o aconselhamento está conectado com o discipulado nesse sentido, de uma cultura de ajuda e cuidado mútuo por conta daquilo que somos, de quem nós somos e daquilo que recebemos do Senhor. Então, lição após lição, nós temos aprendido um pouquinho sobre esse cuidado mútuo e sobre como nós vivemos essa cultura, né? Nós, revisando aqui um pouquinho, nós vimos sobre a humildade necessária, né? A humildade que nos coloca, que nos faz nos importar com os nossos irmãos, para que cuidemos de suas necessidades, considerando a necessidade do irmão, e não somente as nossas necessidades, considerando ele como superior a nós. Então, essa é a disposição inicial para esse cuidado, é a humildade necessária para esse cuidado, a necessidade de tomar a iniciativa para nos aproximar dos nossos irmãos, assim como o Senhor nos buscou, nós os buscamos para ajudá-los, para cuidar dos nossos irmãos. Nós vimos a necessidade de conhecer o coração, né? Aquela figurinha, o diagrama, que mostra o coração como sendo o centro do nosso ser, aquilo que nos direciona, o centro da nossa vontade, dos nossos pensamentos, né? Então, é importante conhecer o caminho do coração para que possamos realmente aprofundar relacionamentos, para que possamos realmente cuidar uns dos outros. Nós vimos também a necessidade de reconhecer as influências, de reconhecer as pressões que o nosso coração recebe em meio a este mundo, pressões diversas, desde pessoas com quem nos relacionamos, o trabalho onde nós exercemos o nosso trabalho, a cultura que nos rodeia, o dinheiro. Então, todas estas são influências, são pressões que podem estar ali, de alguma forma estarão moldando o coração. Então, nós precisamos reconhecer tais pressões, tais influências e confrontar essas influências com a verdade revelada na palavra do Senhor. Esse é o nosso papel como aqueles que cuidam uns dos outros. E na última aula nós vimos a necessidade de ser pessoal e orar, né? A necessidade de perceber que a ajuda e esse cuidado não vem somente de maneiras extraordinárias e por meio dos oficiais da igreja, por meio de pastores, mas ela vem por meio do envolvimento pessoal uns com os outros, de envolver-se com os nossos irmãos de maneira pessoal e orarmos por eles, né? Pelos nossos irmãos. Eu esqueci de comentar aí o gráfico aí das influências, né? Que é esse segundo aí das árvores, né? Da árvore boa e da árvore má. Ok, seguindo essa estrutura, então se nós vamos nos envolver com os nossos irmãos, com
com a Igreja do Senhor como membros ativos e responsáveis pelo cuidado mútuo em nossa igreja, e nós vamos, essa é a ideia, se nós iremos nos envolver nesse cuidado mútuo, então nós precisamos saber como conversar sobre sofrimento, porque esse será um tema frequente em meio a esse cuidado, certamente. Mas aqui, irmãos, eu já quero abrir um parênteses enorme aqui acerca dessa necessidade de sabermos conversar sobre sofrimento. Nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos conversar sobre sofrimento. Porque esse não é um tipo de conversa comum, trivial. Não é como falar sobre uma viagem que você fez, não é como uma experiência que você teve somente, que você, a partir dali, você conseguiu ter algumas instruções. Não é como aqueles temas em que todos se metem a falar, técnico de futebol, né? Todos somos técnicos de futebol, políticos. Não é isso, porque falar sobre sofrimento envolve falar sobre questões que estão muito relacionadas ao coração, a experiências que estão sendo vividas ali, a anseios da alma. Então, nós devemos conversar sobre sofrimento, mas com todo cuidado para não transformar essa conversa em algo que vem de nós mesmos, das nossas experiências somente, daquilo que achamos e daquilo que somos bombardeados por esse mundo, mas sim focar essa conversa naquilo que a palavra do Senhor fala sobre sofrimento, naquilo que o Senhor nos instrui sobre sofrimento. Então nós precisamos saber sim conversar sobre sofrimento, porque sofrimento, provações, tribulações, frequentemente estarão presentes em nosso meio. Frequentemente. Frequentemente esse será o tema das nossas conversas e do cuidado que nós expressaremos de uns para com os outros. Por isso precisamos saber como conversar sobre sofrimento. E frequentemente também, esse é um tema que está presente nas páginas da Escritura. É por isso que é para a Escritura Sagrada que nós olhamos. Porque ela fala sobre sofrimento. Ela fala sobre tribulações, sobre provações, sobre angústias, sobre aflições. Vamos abrir alguns textos aqui, irmãos, que tratam sobre isso. O primeiro, talvez o mais conhecido sobre isso, quando o Senhor fala aos seus discípulos que no mundo tereis aflições, né? João 16:33. Só os que estão em negrito aí, por favor. Então, João 16:33. Os demais, os irmãos podem olhar posteriormente aí, quando se forem rever a aula, né? São outros textos interessantes que falam sobre o sofrimento. Mas vamos abrir este. João 16:33, 1 Pedro 4, do 12 ao 16, e depois 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Então, o Senhor avisou aos seus discípulos, o Senhor nos avisou acerca disso. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. 1 Pedro 4, 12 a 16. Observe, irmãos, como o apóstolo Pedro aqui está exatamente moldando a visão acerca do sofrimento para aqueles irmãos a quem ele escreve. Não estranheis, o Senhor já alertou sobre o sofrimento, não estranheis, mas como vocês devem reagir a esse sofrimento? Enxergar esse sofrimento. É isso que o apóstolo Pedro está falando nesse texto. E nós veremos um pouco sobre esse moldar a visão em meio ao sofrimento aqui nessa aula que trata sobre aprender como conversar sobre o sofrimento para cuidar uns dos outros, né? Próximo texto, 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Olha, irmãos, que interessante. Mais uma vez, o apóstolo Pedro falando sobre o sofrimento, falando que outros irmãos estão passando também por sofrimento, falando que o Senhor havia alertado sobre isso, né, de maneira indireta ali, falando sobre o propósito disso, o resultado disso. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção aos irmãos. É isso que nós veremos hoje, de formas diferentes aqui ao longo dos slides. E o que está nessa lição, que é aprendermos a como olhar para o sofrimento, como enxergar o momento do sofrimento, o período do sofrimento, e como cuidarmos uns dos outros a partir dessa visão, não é? Então, irmãos, na medida em que nós nos aproximamos de maneira pessoal, buscamos conhecer o coração e perceber as reações desse coração, as influências recebidas, né?
fazendo um resumo das lições que nós vimos até aqui, à medida que nós nos colocamos para cuidar uns dos outros, nós então conseguimos discernir temas comuns da Escritura em meio àquilo que é relatado sobre o sofrimento. Então é muito importante, irmãos, eu já citei isso agora há pouco, é muito importante percebermos que conversar sobre sofrimento é conversar sobre o que a Escritura fala sobre o sofrimento, sobre o que o Senhor nos revela sobre sofrimento e como aqueles que foram chamados pelo Senhor reagem ao sofrimento e enxergam acerca do sofrimento. É muito comum, e o livro aborda sobre isso, essa lição, se os irmãos forem ler, aborda sobre a dificuldade que nós encontramos quando temas mais complexos surgem acerca do sofrimento, falando sobre o sofrimento. Por exemplo, doenças que não são citadas na Bíblia especificamente. Questões, como até comentamos hoje pela manhã no compartilhar da semana, né, no evangelismo na semana, doenças que têm gerado rótulos aí, pessoas que têm se apegado a determinados diagnósticos, que são reais, as doenças são reais, mas que têm tomado de maneira muito, muito cruel a vida das pessoas. Como nós conseguimos adentrar em temas tão complexos? E a resposta é muito simples e direta, por meio da Escritura. A palavra de Deus, ela apresenta temas comuns sobre o sofrimento que tocam cada uma dessas expressões que chegam até nós. Então nós vimos isso em vários textos aqui, nós vimos isso, por exemplo, em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, como a palavra de Deus fala sobre fracassos, sobre doenças ali, sobre medo, sobre angústia, sobre aflições, e é em torno desses temas que nós iremos conversar quando falarmos sobre o sofrimento. Em torno daquilo que a Escritura apresenta sobre esses temas. Tendo em mente sempre duas verdades, e nós vimos um pouco sobre isso lá na última aula. Primeiro, as aflições são sempre singulares. Não existem dois sofrimentos iguais, não existem duas formas idênticas de sofrer, por mais que as situações ou as circunstâncias sejam muito parecidas, mas como nós temos histórias de vida diferentes, nós sofremos de maneira diferente. Então, não existem aflições que sejam iguais, idênticas entre si. Mas, por outro lado, e é por isso que nós buscamos na palavra de Deus a instrução para conversarmos sobre sofrimento, as aflições, elas têm sempre algo em comum. Elas são dolorosas, elas podem nos fazer sentir, experimentar como se ali fosse o fim da linha, como se não tivesse mais saída. É por isso que você pega um salmo que fala sobre aflição, sobre sofrimento, ele aborda diferentes temas, diferentes tipos de sofrimento em um mesmo salmo, porque traz esses temas comuns. E são nesses temas comuns, nesses problemas comuns a todos nós que nós encontramos a porta de entrada para conversar sobre sofrimento e para cuidar uns dos outros. Eu esqueci de abrir aqui antes, mas, por favor, alguém abra em Romanos 15:4. Esse versículo é muito importante para tratar sobre essa questão da Escritura como fundamento para conversarmos sobre sofrimento. Pois tudo quanto outrora fez, isso para nós a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De onde vem nossa esperança? Como obtemos essa esperança? Nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, que nos é revelado através das Escrituras. Então, é aqui que nós nos detemos, irmãos. É por meio da Escritura que nós conversamos sobre sofrimento. Para nós aprendermos a falar biblicamente sobre o sofrimento, porque esse é o nosso intuito, é falar sobre o que a Escritura nos revela sobre o sofrimento, existe uma história que pode nos ajudar bastante. Existe uma história que traz uma espécie de padrão, de paradigma do sofrimento e de como nós devemos enxergá-lo e do que nós devemos
buscar encontrar em meio ao sofrimento. É a história do deserto, a história do povo de Deus no deserto, que expõe ali de maneira muito ampla as misérias e as dificuldades do povo, os sofrimentos do povo, as lutas, as quedas, as tentações, e então nos mostram ali esse padrão. É uma história mestra, uma história que conduz a um modelo para nos guiar em meio a esse aprendizado. Então, a narrativa do êxodo ali de salvação, de livramento, né, quando o Senhor libertou o povo de Israel, ela inicia com a compaixão de Deus. Êxodo 2, 23 e 24. O que é que nós encontramos nesses versículos? Então Deus ouviu o gemido do povo, lembrou da sua aliança e usou de compaixão para com o povo. O Senhor libertou o povo com mão poderosa, como nós conhecemos a história, e o plano era então atravessar o deserto e chegar à terra que havia sido prometida, mas o caminho foi bem mais longo e difícil do que o povo esperava ali. Agora alguém abre em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Por que, irmãos? Por que o Senhor conduziu o povo por 40 anos pelo deserto? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Por que Deus conduziu o povo 40 anos pelo deserto? Para provar, para humilhar, para trazer o que estava no coração do povo. Por que o Senhor nos conduz em meio aos nossos desertos? Para nos provar, para nos humilhar, para trazer aquilo que está em nosso coração. O Senhor sabe o que está em nosso coração? Sabe. Mas nós não sabemos o que está em nosso coração. Então, em meio ao deserto, em meio aos desertos que passamos, né, como essa expressão, essa ilustração do sofrimento, das provações, das aflições, nós temos ali a possibilidade de enxergar aquilo que está em nosso coração. Em meio às provas, em meio às lutas, nós temos essa possibilidade de termos o nosso coração exposto ali para nós mesmos. O Senhor já sabe, mas nós aqui temos a oportunidade de conhecer isso e então crescermos na graça do Senhor e no conhecimento do Senhor. O que nós aprendemos então, irmãos, nesse paradigma do sofrimento encontrado aqui no deserto? Nós veremos ao longo dessa lição esses 3 pontos gerais, que são os 3 pontos que a lição, né, no nosso livro base aí apresenta, com algumas pequenas modificações. Então, o que é que nós aprenderemos aqui nesse padrão da história do deserto? Primeiro, que o deserto é árduo, o deserto é um lugar difícil. O deserto, e sempre que nós estivermos falando de deserto, nós vamos conectar com os desertos que passamos, as aflições, as angústias, o sofrimento, as provações. Então, primeira parte dessa lição, o deserto ele é árduo, e então nós respondemos com compaixão aos nossos irmãos que nós estamos cuidando, aqueles que nós estamos ajudando a passar pelo deserto. O deserto é árduo, nós respondemos com compaixão. Um segundo ponto, há mais no deserto além das aflições. Isso é muito importante, irmãos. Porque quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, pelo sofrimento, por aquilo que vemos como sendo o fim da linha, nós tendemos a achar que só encontraremos isso naquele momento. Somente aflição, somente dor, somente sofrimento. E não é isso. Nós veremos esse ponto agora, em seguida. E por fim, que o deserto é uma oportunidade para a fé. O deserto, ele traz oportunidade, sim. O deserto traz oportunidade para crescermos, para amadurecermos no Senhor, para termos a nossa fé fortalecida, para firmarmos a nossa fé ali, apesar daquelas circunstâncias. Então, primeiro ponto, o deserto é árduo. Eu trouxe aqui uma citação direta do nosso livro, um pouquinho longa, mas eu faço questão de ler para os irmãos aqui. O deserto é, de fato, um lugar de privação e impotência. Se alguma vez você se sentiu assim em suas tribulações, essa história é sua. O deserto faz sentir como se tudo estivesse perdido e você não pudesse dar um passo adiante. Existem ameaças por toda parte. Como pessoas que desejam auxiliar umas às outras, os desertos atravessados por aqueles a quem amamos hão de despertar nossa compaixão.
Choramos com aqueles que choram, aproximamo-nos deles e oramos para que sejam fortalecidos. Então, irmãos, o ponto aqui, né, o ponto central dessa primeira lição aqui, dentro desse capítulo, é que o deserto é um lugar difícil, sim. Quando estamos em meio ao deserto, em meio às aflições, aos sofrimentos, às provações, nós estamos sim passando por um momento muito difícil. É um período difícil, é um lugar onde nós não conseguimos enxergar esperança. O deserto é um lugar de pouca esperança. O deserto é um lugar que não tem vida. É um lugar sem vida. Então, é exatamente por isso. É daí que vem o nosso chamado e a nossa responsabilidade para que então, munidos da palavra do Senhor, nós possamos trazer vida e esperança àqueles que estão passando pelo deserto. E é daí que vem a necessidade da compaixão. É por isso que aqueles que estão cuidando dos seus irmãos, que assumiram aquilo que são como cuidadores uns dos outros no corpo de Cristo, esses são movidos por compaixão à medida em que veem os seus irmãos passando pelo deserto. Eu trouxe aqui uma definição do dicionário da ética cristã sobre compaixão, para que nós possamos entender melhor qual é a nossa responsabilidade aqui. Compaixão, irmãos, de uma maneira geral, é um interesse profundo acerca do sofrimento de alguém, de maneira que esse interesse nos conduz a agir em favor dessa pessoa, para auxiliá-la de alguma forma em meio a esse sofrimento, em meio a essa dificuldade. O dicionário diz assim: a compaixão é o amor em ação, é a aplicação da fé cristã às dores humanas, é a ajuda ao próximo. Compaixão é levar as cargas do outro. O nosso Senhor Jesus, em seu ministério, parece ter agido precisamente com essa motivação. Quando viu as multidões, teve compaixão por elas, porque estavam sofridas e sem ajuda. Nesse texto, Mateus 9,36, né? O Senhor viu que aquelas ovelhas que o povo eram como ovelhas que não tinham pastor, então se encheu de compaixão. Compaixão, então, é seguir o exemplo que Jesus deu de dar a vida pelos outros. É esse amor em movimento que nos coloca para ajudar aquele que está sofrendo. No texto que nós lemos, irmãos, por favor, abram de novo em 2 Coríntios, nós lemos na liturgia. Por uma questão de espaço aqui, eu não trouxe todo ele aqui, porque ia ficar muito carregado também. Mas esse texto, 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 7 principalmente, se os irmãos perceberem, ele está cravado, e são muitas vezes que se repete a palavra consolação e conforto. São duas palavras que vêm de uma mesma raiz, de uma mesma palavra principal. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, e Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Aqui é a mesma palavra de novo. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto, mais uma vez, a mesma raiz, e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então essa palavra se repete diversas vezes nesses versículos. E é interessante porque essa palavra consolo, e aqui os irmãos devem ter percebido o tempo todo que nós recebemos esse consolo do Senhor, e então nós também consolamos aos nossos irmãos, nós somos instrumentos então para os nossos irmãos, e essa palavra conforto, ela traz a ideia, irmãos, daquele que levanta, que age para levantar o espírito de outro, reanimar o coração, reanimar o ânimo, e isso só é possível por meio da compaixão, por meio da percepção de responsabilidade em compartilhar dos sofrimentos e ser um instrumento do Senhor para o consolo, assim como o Senhor o consolou.
Então, é muito importante ter essa visão, principalmente nesse caminho que estamos percorrendo aqui, irmãos, de entender que o aconselhamento na igreja local não é simplesmente, não é um conjunto de informações que nós obtemos como ferramentas de trato psicológico, como encontramos por aí, que nos trarão a capacitação para entendermos, sabermos como ler as pessoas e então, de alguma forma, trazer respostas para as pessoas. Não, não é. O aconselhamento na igreja local é uma expressão dessa compaixão e desse amor em movimento que nos coloca a cuidar uns dos outros, sabendo que recebemos do Senhor, que somos amparados pelo Senhor, que somos amparados por esses mesmos instrumentos que o Senhor utiliza e também nós nos colocamos sabendo que fomos chamados para cuidar uns dos outros também. Essa mesma palavra, que se repete aqui várias vezes, ela está naquele texto de Romanos. Nós não vamos ler de novo, mas que os irmãos leram Romanos 15:4, do 1 ao 6, essa mesma palavra se repete algumas vezes lá também, trazendo essa expressão do sofrimento que está relacionado com o conforto que recebemos do Senhor, relacionado no sentido de sermos preparados para oferecer também esse conforto a outros. Ok. O deserto é difícil, não negamos a dureza, a dificuldade do deserto, dos sofrimentos. Quando alguém está passando por sofrimentos, por dores, por angústias, e esse alguém procura ajuda, não cabe a nós querermos quantificarmos isso. Isso é pouco, isso não deveria estar gerando esse sofrimento. O deserto é duro, é difícil sim, e nós precisamos agir com compaixão. Esse é o primeiro passo para nós conversarmos sobre sofrimento. Segundo ponto, e isso é o que se repete, e nós vimos nos diversos textos que lemos aqui na introdução, há mais no deserto. No deserto há mais do que aflições. No deserto há mais do que aquele entendimento de morte, de que tudo está chegando ao fim. E é nosso papel, irmãos, como aqueles que cuidarão uns dos outros, como aqueles que estão assumindo essa responsabilidade que temos como corpo de Cristo, é nosso papel apontar essa visão. É nosso papel instruir e apontar esse discernimento de que há mais em meio ao período do sofrimento. Há mais do que aflição no deserto. Para ajudar alguém que está sofrendo, nós precisamos entender, e então depois comunicar, que há mais do que parece no deserto. Mesmo que as circunstâncias e experiências digam o contrário, irmãos, nós precisamos entender isso. Mesmo em meio ao deserto, mesmo que as angústias, mesmo que as dores gritem o contrário, nós não estamos sozinhos. O Senhor está lá. É isso que precisa ser visto. O Senhor, Ele não nos abandona, como nós já vimos aqui na última pregação, e veremos na próxima em Daniel, né? O Senhor não nos abandona. Em meio ao deserto, o Senhor está agindo e cuidando de nós. É nesse deserto que a água sai milagrosamente da rocha, pegando a ilustração lá de Êxodo, a comparação com Êxodo. É nesse deserto que o maná cai do céu. Então somos de maneira maravilhosa sustentados pelo Senhor, de maneira que não esperávamos. É no deserto que isso acontece. É nesse deserto que o Senhor treina os seus filhos para enxergarem o que há em seus corações, como nós lemos lá, nós vimos em Deuteronômio capítulo 8. Nesse deserto somos treinados, temos a nossa visão ampliada. O pastor já comentou algumas vezes aqui, já fez essa citação, não lembro de quem é, mas é em meio ao deserto dos sofrimentos que as lágrimas limpam os nossos olhos para que possamos enxergar a glória do Senhor, para que possamos enxergar o nosso Redentor ali presente, nos sustentando, nos guardando. Mas a forma como nós reagimos em meio ao deserto revela aquilo que temos enxergado no deserto. É importante. Lembra, conecta com aquilo que nós já vimos. Conhecemos o coração, reconhecemos as influências, verificamos com
por meio do poder do Senhor, por meio da palavra do Senhor, como aquelas influências estão moldando aquele coração, pela forma como aquele coração reage às influências, às impressões, às pressões. E então, a partir daí, nós confrontamos isso com a palavra do Senhor. Nós conduzimos essa pessoa à palavra do Senhor. A forma como nós reagimos em meio ao sofrimento, em meio ao deserto, nos revela como nós temos enxergado. Quais são os óculos que temos utilizado para enxergar o sofrimento e o deserto. Como reagimos no deserto? Essa é uma pergunta importantíssima a fazermos a nós mesmos quando estamos passando por dificuldades. Como estamos reagindo a isso? Estamos glorificando ao Senhor em meio ao deserto, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades? E essa é uma pergunta que devemos conduzir aqueles que estamos ajudando a refletir, caso esse não esteja refletindo sobre isso. Na história lá do deserto que nós vimos, o povo constantemente, os irmãos já devem ter passado um bom tempo pelo livro de Números, né? Se estão seguindo direitinho a leitura bíblica anual, mas na história do deserto, tanto vindo lá de Êxodo e na continuação, nós vemos que o povo constantemente esqueceu do Senhor, deixou de confiar no Senhor e por conta disso murmuraram contra o Senhor. O povo de Israel fez isso no deserto. Por quê, irmãos? Porque nós interpretamos e enxergamos aquilo que estamos experimentando no deserto de acordo com os óculos que enxergamos no deserto, de acordo com os óculos que enxergamos o sofrimento que estamos passando. O povo de Israel fez isso. Por favor, abram em Números 11, do 4 ao 6. O povo de Israel no deserto, ele começou a interpretar a realidade dos sofrimentos ali, daquilo que eles estavam passando naquele momento, de acordo com os anseios que estavam no seu coração, de acordo com os desejos. Se nós formos lá para 1 João, de acordo com as concupiscências que estavam ali em seu coração. O que é que diz Números 11, do 4 ao 6? Olha isso aí, irmãos. Em meio à peregrinação do deserto, o povo começou a olhar para o Egito de acordo com os desejos que estavam nutrindo ali em seu coração naquele momento. Os desejos, os anseios que eles estavam nutrindo no coração naquele momento. Então, o povo olha para o Egito como se o Egito fosse um lugar muito difícil de conseguirmos comparar quando olhamos Números capítulo 11, versículo 4, com Êxodo capítulo 2. Como pode? Esse é o mesmo povo que estava gemendo lá no Egito? Esse é o mesmo povo que estava em servidão dura lá no Egito? De onde vem esses peixes de graça que eles dizem que comiam no Egito? Né? Todos os alhos silvestres. Como pode? Não parece ser o mesmo povo. Por quê? Porque naquele momento eles estavam enxergando, eles estavam interpretando a realidade, aquilo que eles estavam passando, de acordo com os anseios que eles nutriam, com os desejos que eles nutriam e que eles apontavam lá para o Egito, para a cobiça deles lá no Egito. Pepinos, melões, peixes de graça, estava na imaginação deles ali. Não parece ser o mesmo povo. Irmãos, e nós, muitas vezes, quando estamos passando por problemas e tribulações, nós temos comportamentos muito, muito similares. Espero que nenhum dos irmãos tenha passado por isso, mas eu já ouvi, conversando com algumas pessoas que se diziam crentes, né, que tinham vivido uma vida na igreja, quando passavam por certos momentos de tribulação, no deserto, no sofrimento, começavam a pensar da seguinte forma: olha, quando eu não era crente, eu não passava por esse tipo de dificuldade. Olha, muito melhor, eu vivia muito melhor quando eu não conhecia Cristo. Eu não tinha essas lutas, eu não tinha essas aflições.
eu não passava por dificuldades, eu não era tão cobrado como eu sou hoje, eu não era tão exposto como eu sou hoje. É muito triste ouvir isso, irmãos, porque quem nós somos sem Cristo Jesus? Sem a salvação que recebemos por meio do Evangelho? Isso é uma loucura. Sem Cristo, você estava em trevas, na perdição. Então, muito facilmente, nós temos essa predisposição de interpretarmos, de enxergarmos o momento que estamos passando, os sofrimentos, as angústias, o próprio deserto, como sendo, interpretarmos isso com as lentes dos nossos anseios, dos nossos desejos, daquilo que nós esperaríamos obter naquele momento como um alívio, como um descanso das nossas tribulações. Nós também frequentemente falhamos em interpretar a realidade do deserto. Nós falhamos em utilizar os óculos corretos. E esse é o nosso papel, irmãos, como aqueles que cuidam dos outros, como aqueles que conversam sobre o sofrimento. É trazer essas lentes corretas para que aquele momento seja discernido de acordo com quem aquela pessoa é em Cristo Jesus. É trazer essas lentes, trazer esses óculos. Porque falhamos quando confiamos no que nossos sentidos dizem, mais do que no que Deus diz. Caímos nisso. No meio do deserto, nós seremos tentados a olhar de maneira errada, a olhar com as lentes erradas. O povo olhou errado. Se os irmãos lembram aí do que a irmã Rose acabou de ler, o povo estava reclamando, dizendo que ali não tinha o que comer, né? Não tinha os peixes de graça que eles comiam, não tinham os pepinos, os melões que eles comiam, e tudo que eles tinham era esse maná que caía do céu. Olha o que está sendo exposto ali, irmãos. A ingratidão e a banalização do que eles colocam ali como sendo o sustento miraculoso do Senhor. Moisés, seria muito melhor ter nos deixado morrer no Egito do que nos trazer para morrer aqui, onde nós só temos esse maná que cai dos céus. Olha que coisa está sendo dita ali. Onde nós só temos essa água que sai da rocha. Onde nós só temos essas codornas que são enviadas pelo Senhor. O povo estava olhando de maneira errada, interpretando de maneira errada o seu sofrimento ali, o deserto. E nós, muito facilmente, nós também temos essa predisposição a enxergarmos de maneira errada. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo, até conversamos hoje sobre isso, no momento lá de compartilhar a evangelização. Quando estamos passando pelas aflições, pelo sofrimento, estamos de alguma forma machucados ali, feridos pelas angústias, nós muito facilmente nos esquecemos de tudo aquilo que já recebemos em meio à igreja do Senhor. Nós muito facilmente nos esquecemos do valor da igreja do Senhor, do impacto da igreja e daquele corpo de Cristo reunido, do impacto deste corpo em nossa família. Então começamos, à medida que nos esquecemos, a murmurar, a falar sobre o exagero de vir tanto à igreja. Aqui a gente só fala em igreja, só fala em igreja, só fala em igreja. Você não tem outra coisa para falar comigo que não seja sobre igreja e sobre a Bíblia? Os irmãos já ouviram algo desse tipo? Mas isso é fruto desse esquecimento, dessa murmuração, irmãos. Quando estamos passando por dificuldades, em meio às lutas, nós tendemos a nos esquecer de tudo aquilo que já recebemos. Por exemplo, mulheres que veem os seus maridos envolvidos mais com a obra do Senhor, servindo mais na igreja, quando começam a passar por dificuldades, começam a reclamar nesse sentido. Olha, agora você é direto na igreja, parece que não tem mais tempo para a nossa família. Irmãos, é claro que exige um equilíbrio, obviamente, mas é um privilégio enorme para um lar
ter um homem que está servindo na igreja. Isso não pode ser um motivo de murmuração, de reclamação, não pode. Nós muito facilmente nós deixamos de interpretar, nós erramos na interpretação da nossa realidade, daquilo que está acontecendo, porque esquecemos, murmuramos e não utilizamos os óculos corretos. Então, quando você vai cuidar de alguém, quando você está aconselhando alguém, você tem que trazer essas lentes. Olha, eu sei que você está passando por um momento de adaptação, está difícil porque tem muitas lutas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é um privilégio. Minha irmã, o seu marido está servindo na igreja do Senhor. Isso é um privilégio. Talvez isso já demande mais organização de vocês, mas é um privilégio. Não deixe de enxergar isso como você deveria. Esse é um dos nossos papéis, irmãos, ao cuidarmos uns dos outros. Ajustar a visão, fazermos enxergar aquilo que não está sendo visto. Não está sendo visto de acordo com a palavra do Senhor, que é o que deveria ser visto. Quais são, irmãos, os óculos que você usa para interpretar a sua realidade, o seu sofrimento? Quais são as lentes, a visão que você tem utilizado em meio às dores? Esse mundo utiliza a sua forma de ver. Mas como você tem utilizado? Você tem buscado ajuda para isso, para adequar isso? Isso é importante demais. E à medida que nós tivermos a nossa visão ajustada, pudermos enxergar como realmente é o sofrimento e o deserto, nós veremos, que é o próximo ponto, que o deserto ele traz oportunidades. Há mais do que a aflição no deserto. O deserto ele traz oportunidades. O primeiro ponto aqui é a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa pequena mariposa aí que está girando, ela é a mariposa cecrópia. Peguei essa ilustração do livro do Jerry Bridges, né, que as irmãs começaram o estudo com esse mesmo autor, mas esse livro é o Deus está mesmo no controle. Ele traz essa ilustração da mariposa cecrópia. Esse é um dos insetos mais maravilhosos que nós temos no mundo, irmãos, porque além dessa combinação de cores, que deixa ela muito bonita, né? Não sei se dá para ver direitinho aí, mas ela tem uma combinação de marrom e de um vermelho muito intenso, que deixa ela muito, muito bonita mesmo. Mas além disso, e essa figura não tem como representar isso aqui, ela é um dos insetos maiores que nós temos no mundo. Os irmãos terem ideia, isso é uma mariposa, né? E ela chega a 15 centímetros de envergadura quando está com as asas abertas. É muito grande. Só tem ela na América do Norte. Não temos aqui no nosso país, né? Como ela é muito grande, e ela é uma lagarta muito grande, tem que ficar muito gorda antes de virar mariposa, porque quando ela vira mariposa, ela perde a boca. Interessante isso, né? Quando ela se transforma em mariposa, ela não tem mais boca. Então ela não se alimenta mais. Ela vive o restante da vida com a reserva que ela fez quando era uma lagarta. Então ela tem que crescer muito, tem que ser uma lagarta muito gorda, e existe uma grande luta para que ela saia do casulo. Essa é uma característica muito presente nesse tipo de mariposa. Ela trava uma luta muito grande para que ela possa sair, se libertar do casulo. É muito demorado, é uma verdadeira batalha. E existe uma história que é contada, que eu vi lá no livro do Jerry Bridges, que alguém, certo dia, assistia uma mariposa dessa, a mariposa cecrópia, né, passar por essa luta para sair do casulo. E então, com o intuito de ajudar, obviamente, porque viu o sofrimento, viu como ela estava se debatendo ali para tentar sair do casulo e não conseguia, com o intuito de ajudar, ela foi lá e fez um pequeno furo. Ele rasgou um pouquinho o casulo para que ela pudesse sair mais facilmente. Só que a mariposa saiu, com as suas asas encolhidas, ficou ali um pouquinho no chão, demorou, geralmente era para ter aberto as suas asas e ter voado, e a pessoa então percebeu que ela não iria voar, ela não conseguiria voar, porque a luta contra o casulo era o que finalizaria o desenvolvimento das asas da mariposa. Olha, ela tem 15 centímetros, é uma mariposa muito grande, muito pesada, as suas asas são grandes também. Ela precisava fortalecer e permitir que todo o fluxo de nutrientes do casulo ele pudesse irrigar as suas asas, e então
conseguir viver normalmente, como ela deveria. Não foi o que aconteceu. O propósito daquela luta não foi alcançado. Não foi. O sofrimento foi aliviado de maneira imediata naquele momento ali. Mas o propósito da luta não foi alcançado. E agora a mariposa não seria a bela criatura que Deus a criara para ser. Irmãos, aqui nós temos uma série de lições, essa é uma ilustração maravilhosa, mas o ponto aqui é em relação ao propósito da luta, dos sofrimentos, do deserto, em relação ao propósito disso tudo. Deus utiliza as lutas, sofrimentos e angústias para nos fazer desenvolver de acordo com quem agora nós somos em Cristo. O pastor Jerry Bridges, ele escreve o seguinte: podemos ter certeza de que o desenvolvimento de um lindo caráter semelhante ao de Cristo não acontecerá em nossa vida sem adversidade. Existe propósito no sofrimento, no deserto. Deus não nos abandonou. Nós vimos isso na aula anterior, lá sobre conhecer as influências. Deus não nos abandonou no sofrimento. Em meio às provações, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós podemos ter certeza que existe ali um desígnio de Deus, existe um propósito, e ainda mais, que esse propósito é o bem de Deus para a nossa vida, por mais que as circunstâncias atuais não deixem isso claro para nós. Existe um propósito, e um bom propósito do Senhor. É difícil, muitas vezes, enxergar isso. É difícil, não é fácil. Mas é por isso que nós temos que utilizar as lentes corretas, para que possamos enxergar de acordo com a visão do Senhor. Em Tiago, por favor, alguém lê aí, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Olha, o fruto da provação, o fruto daquilo que nós experimentaremos muitas vezes como sofrimento, como aflição, o fruto disso é a perseverança e, consequentemente, o aperfeiçoamento, o amadurecimento. Tem um propósito. Esse é um dos propósitos. Interessante, irmãos, nós muitas vezes lemos alguns versículos de maneira muito distraída, né? Porque quando nós encontramos o seguinte, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Não é algo simples o que nós estamos lendo. Aquilo que nós estamos recebendo aqui é a exortação de que devemos nos alegrar em meio às provações. Mas a provação, o que é que ela traz juntamente com a provação? Aflição, luta, dor, sofrimento. Estamos sendo chamados a nos alegrarmos nisso. Por quê? Porque olhamos com as lentes corretas. Olhamos de acordo com a confiança que nós recebemos, que nós fomos instruídos a ter no Senhor. Uma segunda oportunidade que nós temos aqui em meio ao deserto é a fé. Em nossos desertos, irmãos, nós somos chamados, ainda relacionando a esses óculos que enxergamos o sofrimento, em nossos desertos nós estamos chamados a ter uma visão mais ampla de quem é o Senhor Jesus Cristo. Em meio aos desertos nós vamos conhecer mais do Senhor. Em meio às provas nós conheceremos mais do Senhor. Esse é um fato. Talvez alguns já tenham passado por isso aqui. E lembrem de como em momentos difíceis que passaram, foram difíceis, é verdade. Os irmãos provavelmente não gostariam de passar pela mesma situação novamente, porque foram difíceis, foram angustiantes, foram difíceis. Mas ao olhar para trás você percebe que nesses momentos você conheceu um pouco mais sobre o Senhor. Você teve mais comunhão com Cristo. Você pôde perceber ali o Senhor em meio àquele período, sustentando, ajudando. Em meio ao deserto, nós conhecemos mais do Senhor e somos chamados a termos a nossa esperança reavivada no Senhor. Por quê? Porque nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo também foi levado ao deserto. Mas diferente do povo de Israel e diferente de nós mesmos, ele venceu no deserto. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ele venceu. Diferente do povo de Israel, ele não foi alimentado pelo maná, mas pela palavra do Pai era quem o alimentava. Era o que o alimentava. Diferente do povo de Israel, que via ali sombras e expressões da influência de Satanás, né, em meio às tentações,
em meio àquilo que eles caíam, o Senhor foi tentado pelo próprio Satanás, que especificamente foi lá tentá-lo. Mas ele venceu. Ele em tudo foi tentado e não pecou. Interessante que quando Satanás está tentando ao Senhor Jesus Cristo, ele utiliza estratégias muito parecidas, são uma espécie de pacote padrão que ele utilizou tanto com o povo de Israel, como também para conosco, né? Tentando oferecer um outro caminho, como nós estamos aqui em Provérbios hoje, um outro caminho. Confie em você mesmo. Confie nos ídolos que você tem guardado no coração. Confie em mim, diz Satanás. Tudo isso com um intuito muito claro de, em meio àquele momento de tribulação, de fragilidade, nos fazer esquecer que ali, mesmo ali, a nossa carne não sentirá isso, irmãos. É por isso que nós não podemos ser movidos por aquilo que as circunstâncias nos dizem. Mas mesmo ali, o Senhor está sendo bondoso, generoso e está conduzindo todas as coisas para o nosso bem. É isso que Satanás tenta nos fazer esquecer. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto e venceu. Venceu para que, em meio ao sofrimento, nós tivéssemos acesso ao trono da graça de Deus e encontrássemos ajuda em ocasião oportuna. Abram aí, por favor, Hebreus 4, do 14 ao 16. Cheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando é a ocasião oportuna, irmãos? É hoje. Já fomos ensinados sobre isso aqui, quando estávamos aprendendo um pouco sobre ansiedade. Nós temos muito essa ideia de antecipar problemas, né? De querer antecipar problemas no sentido de coisas que não estão no nosso alcance, daquilo que ainda virá, daquilo que o Senhor diz que não devemos buscar, porque deve caber a cada dia o seu próprio mal. Então, nós recebemos da graça do Senhor, irmãos, para momento oportuno, para hoje. Hoje recebemos a porção da graça que necessitamos. Amanhã, em outras dificuldades, que não vale a pena nós ficarmos conjecturando se virão ou não, nós receberemos mais da graça do Senhor. É nisso que nós nos confiamos, porque o Senhor Jesus Cristo venceu e nos abriu acesso a essa graça, para recebermos a medida que nós necessitamos. Nós não precisamos de todas as respostas hoje. Nós não precisamos saber tudo que está nos proposto hoje. Não, o Senhor nos dará da sua graça à medida que nós necessitamos dela. O Senhor Jesus foi levado ao deserto e venceu, também para que em meio ao sofrimento nós pudéssemos confiar no Senhor e clamar a Ele. O Salmo 130, versículos 1 e 2, alguém leia também, por favor, traz o salmista clamando ao Senhor. Clamar ao Senhor é expressar essa confiança em meio ao deserto. Clamar ao Senhor é expressar que mesmo que as circunstâncias ali tragam um cheiro de morte, nós sabemos que o Senhor está no controle e então buscamos a Ele. Porque Ele controla todas as coisas e é bom. Salmo 130, versículos 1 e 2. Interessante que o autor aqui desse livro, do aconselhamento que nós estamos vendo, ele diz que clamar ao Senhor é uma das coisas mais fáceis e uma das coisas mais difíceis que nós encontramos em meio à nossa vida. Mais fácil porque clamar é clamar, né? É suplicar ao Senhor, exige uma atitude que nós podemos realizar, porque conseguimos falar, porque fomos instruídos acerca disso. E por que é difícil? Porque clamar ao Senhor exige uma disposição de abrir mão daquilo que nós consideramos como sendo a nossa força, para então confiarmos no Senhor. Exige a disposição o entendimento de que é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Exige a disposição de abrirmos mão dos nossos recursos
sofisticadas de adulto, né? Para correr para o Senhor Jesus Cristo como uma criança inocente que confia nele. Nós vimos isso lá em Marcos capítulo 10, versículos 15 e 16. Como as crianças foram colocadas pelo Senhor como um padrão daquele que de um discípulo. Não porque as crianças são humildes, não, mas porque as crianças, elas não têm poder, elas dependem do Senhor. E essa era a disposição daquele que quer entrar no reino dos céus. Depender do Senhor, saber que depende do poder dele, depende dele. É isso. Em meio ao deserto, em meio aos sofrimentos, nós temos a oportunidade de crescermos nessa fé, nessa confiança, de expressarmos isso, de aprendermos disso, em meio a esse clamor que nós realizamos ao Senhor. Irmãos, para finalizarmos, eu trouxe aqui apenas, eu só vou ler junto com os irmãos, eu trouxe um trecho de um dos exercícios de reflexão que após cada capítulo o autor Edward Welch ele propõe nesse livro. Então, nesse capítulo em específico, ele traz aqui realidades espirituais do deserto que podem nos ajudar a cuidar dos nossos irmãos e a orar por eles. Então, ele faz um paralelo entre aquilo que princípios que nós podemos aprender em meio ao deserto. E eu quero somente ler com os irmãos, porque eu sabia que provavelmente nem todos teriam a oportunidade de ler esse capítulo, e eu achei muito, muito interessante, muito edificante aquilo que é colocado. Primeira realidade espiritual do deserto. A vida é dura. O filho sofreu e aqueles que seguem o filho vão sofrer. Essa é a primeira realidade que nós precisamos entender acerca do deserto para cuidarmos, instruirmos outros, levarmos as lentes corretas para que eles possam enxergar o deserto e também orarmos por outros. Na sequência, fale honestamente e com frequência ao Senhor. Isto é fundamental. Simplesmente fale, gema, peça que alguém leia um salmo para você e diga um fraco amém. Interessante, né, irmãos? Eu lembro quando, hoje em dia isso está cada vez mais difícil, mais espaçado, mas há um tempo atrás o pastor ele sempre trazia reflexões nos salmos, né? Tem uma série rodando sobre isso nas quartas-feiras, como o pastor prega, o que aprendemos com os salmos. E eu lembro nos salmos de lamento como nós somos instruídos sobre isso, de orarmos de maneira sincera diante do Senhor, de não termos aquela preocupação quando estamos no sofrimento, estamos em meio à aflição, aquela preocupação de se estamos com palavras bonitas, né? É claro que toda oração nossa é conduzida pela palavra do Senhor, mas de quando não temos nem força para orarmos, simplesmente nos lançarmos diante do Senhor, pedindo a Ele por misericórdia, gemendo diante dEle. Aqui ele cita algo mais, né, que é de pedir alguém para ler um salmo para você e dizer um fraco amém. Eu disse que não ia comentar nada, é só ler, estou comentando aqui, né? Anseie por conhecer melhor a Deus enquanto estiver passando por esse deserto. Filipenses capítulo 3. Vê o propósito ali do deserto. Todos os olhos em Jesus. Ao examinar a Escritura, fite os olhos no servo sofredor. Ele participou de nosso sofrimento e você também pode participar do sofrimento dele, com alegria. É um privilégio. Viva pela fé. Veja o invisível. A visão natural não é suficiente. Os seus olhos lhe dirão que Deus está distante e em silêncio. A verdade é que Ele está perto, invisível, mas perto. Ele tem uma afeição singular pelos que sofrem. Então busque auxílio para edificar sua visão espiritual. Examine a Escritura. Recrute outras pessoas para auxiliar, orar e lembrar você da verdade. Peça ao Deus de consolação para consolar você. Deus é Deus. Nós somos seus filhos que não entendem os detalhes de seus caminhos. Ter humildade perante o Rei pode aquietar algumas de nossas indagações. Busque auxílio. Fale com aqueles que já sofreram. Leia os livros deles e os ouça. Você não está sozinho. Confesse o pecado. Isso não significa que o pecado seja necessariamente a causa do sofrimento. Significa apenas que o sofrimento põe à prova nossas lealdades
e elas podem provar-se mais divididas do que pensávamos. Além disso, a confissão é um aspecto regular da vida diária. Ela nos ajuda a ver a cruz de Jesus mais claramente, e é o caminho mais rápido para ver o persistente e abundante amor de Deus. E por fim, olhe para o futuro. Precisamos de visão espiritual para o que está acontecendo agora e para onde o universo, ou todas as coisas estão caminhando. Estamos numa peregrinação que termina no templo de Deus. Maravilhoso, amém. É isso, meus irmãos, que o Senhor nos conduza a essa compreensão e a essa instrumentalidade para também cuidarmos uns dos outros, conversando adequadamente, biblicamente, sobre o sofrimento. Alguém tem alguma pergunta? Na próxima aula, então, nós teremos aqui a lição número 7, converse sobre pecado, né? Estamos nos aproximando do final. O Senhor nos abençoe ao longo dessa disciplina aí, né? Vamos orar? Senhor amado, Pai Santo, Deus de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor por meio de Cristo Jesus, confiados nele, na obra dele, te pedindo, Senhor, que o Senhor crave, que o Senhor lance profundamente em nosso coração a instrução que temos recebido ao longo dessa disciplina, a Tua santa palavra como poder do alto para curar toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento, para trazer a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajuda a enxergarmos o sofrimento, os desertos que passamos de acordo com as lentes corretas, com a visão correta, de acordo com a Tua palavra, olhando com esperança, apesar das circunstâncias, esperança que está firmada não nas circunstâncias, não neste mundo, mas em Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que não nos abandona, aquele que entregou a sua vida para que pudéssemos ter essa segurança de que não morreremos, mas viveremos com Ele. Por favor, Senhor, nos ajuda a comunicar isso de maneira correta, bíblica, com compaixão, com a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, cuidarmos dos nossos irmãos. Nos capacita a isso, nos fortalece nisso, Senhor, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.